Oi, Oi, tudo tudo bem? bem? Mais acostumada a te ouvir, né? É verdade. Não é? Participando dos grupos com a gente, sempre trazendo aí uma pérola pra gente, sempre é muito bom. Eu que Tudo agradeço o bem, convite. querida? Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. É muito frio aqui em Jundiaí, muito frio, mas tá Ai, joia. Que imagino. delícia ter você aqui. Fico muito honrada de você aceitar nosso convite. Eu que E eu tenho agradeço. certeza que a nossa live hoje vai ser um presente para as mães, porque eu sei que é esse o desejo do nosso coração. Eu não vou ficar falando muito, te apresentando, vou deixar que você faça isso, tá bom? E que você tenha liberdade nesse tempo para trazer aí esse conteúdo que eu sei que tem riqueza, tem aprendizado e conta um pouquinho também à vontade de você. E a gente vai conversando conforme alguém colocar uma Isso. pergunta ou a gente Vo- tiver alguma coisa para trazer. Tá bom? Ih, deixei tudo. Você também fica à Tá vontade bom? para me interromper, fazer perguntas, tá bom? Tá bom. Bom, Só deixa eu falar primeiramente para o pessoal que é a Roberta Sara. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Luciana, muito obrigada. Não sei se eu chamo de Luciana, de pastora, como você Chama preferir. como você quiser. Então, tá bom. É, bom, para aquelas que são seguidoras, então, da pastora Luciana, meu nome é Roberta Sara, e eu sempre gosto de me definir como identidade firmada na filiação, onde eu Amém. encontrei como filha amada do Pai, né? Amém. Porque muitas vezes estamos dentro da igreja há muitos anos, como era o meu caso, mais de 28 anos. E neste caso, o que aconteceu? Eu não tinha uma vida de intimidade com Deus, eu tinha apenas uma vida religiosa. Então, ser serva é diferente de ser filha. Mas aí, É. porque eu sou filha, eu sirvo, né? Então tem uma diferença. Amém. E a gente entende tudo isso quando a gente passa por um processo de cura, e essa É. identidade é o que vai nos restaurando, é o que vai nos curando, é o que vai nos mostrando o propósito, e a gente vai entendendo também qual é a importância de nós como mulheres e mães aqui na Terra. Sabe, pastora, à medida em que Deus ia trabalhando na minha identidade, se revelando como um pai para mim, ao mesmo tempo ele ia me moldando, me ensinando e me melhorando como mãe. Então, Amém. hoje o nosso tema aqui é como criar filhos emocionalmente saudáveis. E não tem como a gente começar falando sobre criar filhos emocionalmente saudáveis se a gente não entender que primeiro eu preciso ser uma mãe saudável emocionalmente. Amém. Porque o Amém. filho, ele é o reflexo, né? Não só da mãe, do pai também, óbvio, mas como a gente aqui está se referindo A a um mãe. público feminino e Sim. principalmente agora em vésperas aí do Dia das Mamães, então a gente está falando mais especificamente aqui um assunto que seja de mais importância para as mães. A mãe, ela é responsável pelo alimento, ok? Desde que o bebê nasce, então é a mãe que vem com leite, é a mãe que tem esse colo para dar. Só que esse alimento físico, né, ele também está atrelado ao alimento psíquico e emocional. É. E essa função é da mãe, né? Tem um autor, um estudioso, um teórico, psicólogo, e ele diz o seguinte, que o afeto, o carinho, ele é tão importante quanto, se não mais, do que até o próprio leite materno. Então, às Eu vezes, não tenho dúvida né, disso. a gente vive É. hoje num tempo em que talvez eu e você não vivemos quando nós tivemos nossos filhos. Não sei se você tem filhos e quantos anos eles têm, mas Tenho quando filho eu grandão já, já moço, pastora. já, a minha Você também sabe, vai fazer. deixa eu até te contar uma coisa que complementa isso que você está dizendo. Quando eu tive o meu filho mais velho é casado. Quando eu tive ele nasceu com uma alergia, é uma intolerância ao leite. Uhum. E eu também não tive leite. E como eu discordei disso.
E a médica até falou, olha, Deus é tão perfeito que talvez ele tivesse alergia do teu. E isso ia ser pior. Então, o que eu fazia? Nesse tempo do alimento, eu sentava com ele e todas as mamadeiras dele era eu que dava. Como se ele estivesse coração com Sim, coração, sim. não é? Interessantíssimo É, isso mesmo, porque é essa relação, né? isso, É esse momento ali praticamente mágico, né? Esse momento de isso. entrega da mãe, esse momento de ligação de alma, de ligação de espírito, de uma conexão, É, de uma energia profunda, que tudo que a gente estiver pensando naquele momento que a gente estiver ali interagindo, isso vai de alguma forma impactar esse bebê. Então, sim, o que eu ia falar a respeito dessa nova geração é que na nossa época não tínhamos celular, não tínhamos a internet é, dessa forma. Então, de um jeito ou de outro, a gente estava mais ativa ali naquele momento. é. E eu não sei como hoje está. Então, aqui já vai um conselho para, de repente, algumas mamães aí de primeira viagem que estão começando agora, que tenham cuidado mesmo de estar É, presente é, afetivamente neste momento. Não pega o celular, não é hora de pegar o celular, porque às vezes a mãe tá lá amém. como uma obrigação, né? Tipo, ai, ainda mais porque são, né? Às vezes, quantas vezes por dia? Minha filha mais velha, mais É, nova, por exemplo, era quase o dia inteiro pendurada no peito. Então, se torna é. cansativo, claro, se torna às vezes entediante, mas é um momento, é uma Passa fase. tão rápido. Exatamente, né? Então, de colocar É, de repente um louvor ali, ou cantar pro bebê, tocar no bebê, né? Porque assim, é, agora, é claro que aqui a gente vai trazer uma construção inicial, mas aí sim. você que é mamãe que está nos ouvindo fala: ah, meu filho já tem 20 anos, 15, já foi, já passou. Quer dizer, fiz tudo errado. Calma, né? Não houve isso, mas você pode de repente ensinar, né, a sua nora ou ensinar a sua filha a fazer isso com os seus netos. E Mas existem outras mesmo fases também, né, pastora? isso, exatamente, É, mas mesmo que você não tenha mais a possibilidade, por exemplo, de fazer isso, de demonstrar o afeto dessa forma, ainda assim você pode trazer outras ferramentas, né, outras estratégias para você aproximar essa criança, né? Então, existe ali os métodos que a gente vai lidar quando é um bebê, existe os métodos que a gente vai lidar quando a criança está ali em torno de 4, 5, 6 anos, mas na adolescência de uma outra forma, mas o que eu posso dizer como um todo, que a parte principal que eu acredito para que os filhos sejam emocionalmente saudáveis é que esses filhos eles se sintam importantes, eles se amém. sintam pertencidos a essa família, de tipo, a minha voz tem valor aqui, né? A minha presença tem valor aqui, eu sou um integrante desta família. Porque muitas vezes os pais, eles criam os filhos com uma distância emocional. Então é aquela É, coisa do tipo, eu sou o pai, você manda em mim e tem que obedecer. Assim como a gente aprende na religião, que Deus é o Senhor, e sim, Deus é o Senhor, Ele está sentado no trono de glória, Ele é Deus majestoso, poderoso, Criador do céu e da terra. É óbvio que Ele detém todo o poder e nós somos apenas um ser ínfimo, né, finito, que uma gripe, um sopro derruba a gente, só que é, esse Deus. Gosto muito de uma canção que diz, né, que mesmo sendo tão grande assim, ainda escolheu se relacionar comigo, né? amém. Então, esse Deus sendo tão grande e tão poderoso, ainda assim, qual é o prazer dele? Em se relacionar conosco e em nos fazer nos sentirmos filhas amadas. Esse Deus que é um pai, ele também vai corrigir. Ele também muitas vezes vai apresentar provações ou não digo que Deus vai nos tentar, mas a provação para que o nosso caráter seja testado, ele vai nos Sim, confrontar, ele vai nos corrigir, como a própria palavra diz em diversas passagens, que o pai corrige ao filho que ama, quem que ama. quando Deus adota, né, então vai haver uma correção, vai haver um conserto, senão vocês não seriam considerados como filhos legítimos. Tem uma passagem que diz sobre isso, relacionando ao confronto e à disciplina, então é um pai que vai corrigir. Então nós, como pais, Uhum, também temos que corrigir, também temos que orientar, também temos que confrontar. Mas existe a forma certa de fazer. Então eu sempre sim, falo que tem que ser o amor e o limite na mesma proporção.
Então eu não posso só falar sim e ser permissiva a tudo, e é aquela história que a gente até compreende das mulheres que trabalham fora, que têm a sobrecarga da casa, das responsabilidades de É. lavar, cozinhar, limpar, isso e aquilo. Agora, nessa fase, então, piorou, porque as mulheres, elas estão, Muita coisa. né, tipo, saiu daquela rotina, o que talvez É, distraía um pouco ela, então agora é tudo isso muito potencializado, é o filho o dia inteiro, né, é a casa, é isso. é Então, assim, acompanhar a escola. exato, é uma É, sobrecarga, só que a gente tem que entender o seguinte, que eu preciso equilibrar isso, né? Eu não posso ser tão é, permissiva de falar, tô cansada, me deixa, pega esse celular e tal, porque aí você vai só deixando essa criança solta, fazendo o que quer e vendo o que quer na internet e sem controle nenhum, isso é. não é o correto. Também não pode ser o outro extremo, que é aquela mãe exigente, aquela mãe que só cobra, aquela mãe que e a criança, nossa, quantas vezes eu já vi isso e eu, né, me irrita assim quando eu vejo uma mãe se comportando assim. Lembro muitas vezes lá na escola da minha filha, vinha uma menina, isso na época que ela estava, sei lá, no quinto ano, no quarto ano, aí vinha a amiguinha e falava para a mãe: Mãe, tirei 9. A mãe: 9. Tinha que ser um É, 10. Tipo assim, é, gente, sabe? Elogie os seus é. filhos, né? Comemora, né? Incentive os seus filhos. E outra, não É, exija do seu filho aquilo que não está na bagagem dele. Um exemplo. Deus, de repente, colocou dons e talentos nos seus filhos que está ligado às exatas, que está exatamente. ligado à matemática, que está ligado à ciência. E ele não vai ser uma pessoa que vai ser bom, talvez, em É, português ou em história. Não, a mãe exige que o filho seja bom em tudo. Para quê? Para mostrar para as colegas, para as amigas, para falar, ai, minha filha, meu filho, nossa, tira 10, é maravilhoso, toca violão, faz isso, faz aquilo, prega na igreja, líder dos adolescentes. Quer dizer, então, a que ponto, né, essa mãe, ela realmente quer o bem desse filho ou ela só quer se vangloriar e ela só quer contar a vantagem do é. que esse filho é? Então, Você começou falando algo sobre identidade. E essa construção da identidade nas nossas crianças, nos nossos sim, filhos, não é? Então, tanto é importante a gente ter a nossa identidade. sim, Eu acho muito lindo, por exemplo, nós somos mulheres que trabalhamos com mulheres e nós temos a nossa identidade tão resolvida, que isso nos une e sim, tem unido tantas mulheres sim, de uma forma tão segura e tão forte. E a gente poder ter essa firmeza na nossa identidade, que é o que a gente deve buscar, faz com que a sim, gente olhe para os nossos filhos e não cobre deles aquele resultado naquela disciplina. Não é? Eu tenho um filho mais velho, tem TDAH. Ele se fraturou 12 vezes. Outro dia eu conto dele. Porque é um aprendizado, foi um aprendizado a vida dele, né? E assim, não ia bem nas matérias. O outro ia super bem em tudo, né? Era tudo 10 e o outro não. E tudo bem. Ele ia. A gente sempre falava, se esforça para que você consiga tirar o seu máximo. Para que você não venha ficar de recuperação ou coisa sim, assim. Não é? Para não ter um sim, prejuízo depois. sim, E ficou também. é. E como a gente vê a identidade desse cara construída, É. né? Uma coisa que eu sempre falo aqui em casa para as meninas, e sempre falei, olha, é o que você falou, se esforce. Eu sempre falo assim, faça a sua Isso. parte. Eu Isso é falei, se eu, melhor. se eu estou vendo que você está estudando, que você abriu mão do seu Isso. celular, que você está se dedicando, e se porventura É. você tirar uma nota ruim, não vou brigar com você. A gente só vai tentar entender que ações que nós temos que tomar para poder Isso. Isso. correr atrás desse prejuízo. Agora, se eu ver que É. você ficou no celular, que você ficou batendo papo com a amiga, que você não estudou Isso. e você tirou uma nota ruim, é claro que você vai ser cobrada de outra forma. Então eu acho que Claro. falta, mãe, ter um pouco de bom senso. Eu falo Isso. isso, Luciana, porque assim, hoje, né, é um divisor de águas na minha vida. A mãe que eu sou hoje e a mãe que eu era há 8 anos atrás. Né? Eu era uma mãe impaciente, eu era uma mãe estressada, eu era uma mãe que era muito apressada com tudo, porque eu trabalhava fora e a responsabilidade da casa era toda minha e todas as funções. Então, eu era aquela mãe que ficava
a filha tá falando, você fica, nossa, que legal, você nem tá ouvindo o que o filho tá falando, mas você tá, sabe, só tipo assim, então vai, minha filha, vai logo, quando você vem com a farinha, já tô com o bolo pronto. E você não para pra ouvir, Elas você são não para adolescentes pra hoje, conhecer. pastora? Hoje, sim, hoje uma vai fazer É. 20 e a outra tem 13, vai fazer 14 Adolescência, segunda-feira. adolescência é tudo de lindo nessa vida, É, né? mas nessa, Adolescência nos ensina mesmo. sim, mas nessa época que eu comecei a aprender a ser mãe, a minha mais nova tinha 5 anos e a minha mais velha tinha 14. Então eu pensava Uhum. assim, né? Tipo, até com a minha filha mais velha, eu falava, agora ela já tá na fase da adolescência, a fase que ela precisou de mim, eu trabalhava fora o tempo inteiro, agora já foi. Não. Gente, quando Deus colocou no meu coração que era para eu abrir mão de tudo para ficar em casa, não tinha ministério, não tinha livro escrito, não tinha saradas para sarar. Uma coisa é você sair de um emprego porque você tem um chamado ministerial que você Uhum. entende, né, que o ministério é só fora de casa. Outra coisa é você sair para você entender que o seu verdadeiro ministério é dentro da sua casa. E foi exatamente É. isso que Deus fez, né? Que eu fosse para dentro do meu lar para eu conhecer as minhas filhas, para eu me conhecer como mãe e para eu aprender a ter prazer, né? No estar presente, no ser Sim. intencional nas minhas ações. Amém. Porque para mim, tipo assim, cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, a comida tá pronta, a roupa tá passada e precisa de dinheiro para comprar, sei lá, coisa para escola ou isso e aquilo, tá tudo em ordem, né? E uma mãe que era assim presente, mas que muitas vezes faltava com esse bom senso. Então, às vezes eu era dura demais, eu cobrava demais, eu exigia demais e eu não ponderava as situações, né? Eu trazia muito peso da religião também, porque foi exatamente o que eu falei. Quando Deus começou a me ensinar sobre a minha identidade de filha, automaticamente, no mesmo processo Amém. junto, ele foi me ensinando como ser mãe. E às vezes eu conseguia, inclusive, ter o entendimento da paternidade dele da forma como eu me comportava com as minhas filhas. Então, às vezes, eu exagerava com elas e vinha o Espírito Santo com um convencimento que só ele sabe como fazer. Amém. E eu sentia, tipo assim, puxa, Jesus não faria isso. Se você pensar como Jesus agiria, como Jesus É. faria. Então, eu fui aprendendo em relação a isso. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui também, pastora, é que eu acredito que a identidade também ela é muito gerada através das palavras que nós lançamos sobre os Isso, nossos eu filhos, acho. né? Porque eu trabalhei com atendimento na área de aconselhamento emocional e espiritual com mulheres durante mais de 5 anos. E eu só Tá. atendia mulheres cristãs. Mas, assim, a quantidade de traumas que essas mulheres traziam, de palavras que os pais tinham Sim. dito, de não acreditarem em coisas simples, né? De que elas seriam capazes, por exemplo, de criar um perfil no Instagram, ou ajudar alguém, ou fazer, Sim. né, um empreendimento, um negócio, ou falar numa célula, ou o que quer que fosse, sendo ligado à vida profissional ou ministerial, elas não se sentiam capazes. Por quê? As palavras que os É. pais ou as mães disseram, né? A gente pensa que não, né? Mas você não nasceu para isso. Você não tem jeito para isso. Você é lerda, você é atrapalhada, você faz tudo errado, né? Você nunca vai se dar bem na vida. Ô menina burra, tapada. Então, são palavras que Sim. ditas pela Malditas, né? autoridade, exatamente. E pela autoridade que uma mãe e um pai têm sobre um filho, isso gera uma crença, uma fortaleza mental. Então, por mais que É. essa pessoa, ela conscientemente, até ela perceba que ela pode fazer diferente, inconscientemente, que é o que domina a maior parte do comportamento É. dela, em torno de 90%, está criada essa fortaleza mental. E para falar um pouquinho sobre as palavras, a gente, claro, tem vários versículos aqui, né? Tiago 3, versículo 10 e 11 diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso poderá sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então a gente tem que tomar Exatamente. cuidado como a gente fala, porque às vezes a gente fala que É. ama o filho, mas a gente, sem perceber, acaba falando palavras de maldição como essas coisas, né? Outro que eu Pastora, gosto. Oi. você deve ter muitos exemplos também a respeito disso, mas no nosso livro Fortalecendo Mulheres, tem um depoimento de uma das alunas.
eu não sei nem se ela não está aqui, mas como ela deixou colocar no livro, com o nome dela, inclusive, Arlie Meire. A Arlie Meire é uma pessoa super inteligente, ela é um exemplo para mim, ela é uma referência na minha vida. E ela contou, ela se deparou com um curso, né, Fortalecendo Mulheres, por isso ela entrou no livro, que ela contou que o pai dela, quando ela era criança, chamava ela de porca. Tem esse depoimento, ela chamava o tempo inteiro ela de porca, de porca. E ela cresceu e isso prejudicou a vida dela como mãe, como esposa. Ela começava a lavar uma louça e vinha na cabeça, não adianta você lavar, você é uma porca. Qualquer coisa que ela ia fazer, profissionalmente, ela é uma advogada, e tudo que ela ia fazer, ela não conseguia concluir com perfeição, porque ela ouvia, você é uma porca. E aquilo conduziu ela prendendo por anos na vida. Até que o Espírito Santo libertou isso. Ai, E glória a mostrou que ela Deus. não era uma porca. Né? E começou nova vida. Olha o poder dessa palavra. Sim, mas as pessoas assim, elas acabam realmente acreditando, né, no que é falado sobre elas, porque assim, nós não podemos esquecer o seguinte, que seremos as primeiras figuras que nós representaremos Deus na Terra para os nossos filhos. Então assim, Sim. o bebê nasce, a criança, ela não sabe quem é Deus. Quem vai apresentar Deus para elas, né? Sim. E aí a palavra de Deus nos ensina que Deus é Pai. Jesus veio. Se nós formos ler os evangelhos e tudo o que Jesus falava e a mensagem principal que ele carregava era o Pai. O Pai me enviou, eu vim por causa do Pai, eu obedeço o Pai, o que o Pai diz eu faço. Todo tempo ele aponta o Pai, tanto que ele foi julgado e condenado, porque os fariseus achavam que homem é esse, louco, que diz que é filho de Deus, como ele pode falar isso, né? Essa identidade, né, tão exatamente, forte, né? Exatamente. Então todo tempo ele falava, agora, se eu que sou mãe, quero falar sobre Deus, porque é óbvio que eu acho que o maior legado que a gente pode deixar na vida dos nossos filhos é o amor a Deus, o respeito aos princípios do Senhor. E aqui eu não quero nem entrar em frequentar a igreja, porque tem muita gente que frequenta a igreja e que só Jesus na causa mesmo. Né? A gente que conhece um pouquinho de bastidor, a gente vê assim que não é só isso. O estar na igreja é a comunhão, é o ir além, é uma outra pegada. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, que não só apresentar a igreja e a instituição, porque é o que a gente erroneamente faz, achando que está fazendo certo, como eu fiz muitos anos. Leva para a escolinha. Tá na escolinha, pronto. Nossa, o caminho tá salvo, tá encaminhada. Tipo assim, porque o professor da escolinha ensinou. Lá. Não, é você. É você também. Lá é um complemento. Lá é o quê? É apenas um reforço. Mas nós, como mães, que temos que apresentar Deus aqui na Terra através do amor, do afeto, do carinho. Tem duas historinhas que eu queria contar. Uma para trazer essa questão da imagem mesmo. Existe uma aldeia na África em que um missionário passou por lá. E esse homem, ele não falou de Jesus, mas ele deu comida, ele deu água, ele deu amor, ele deu carinho. E ele ficou um tempo ali com aquele povo, expressando tudo que Jesus expressaria. Tá, ele foi embora depois de algum tempo. E passado mais algum tempo, chegou um grupo de missionários falando de Jesus. E a primeira coisa que eles falaram foi sobre Jesus. Ah, porque Jesus é isso, Jesus é amor, Jesus é não sei o quê. E aquele povo daquela aldeia falou assim, pois ele esteve aqui faz um tempo, ficou até uns 6 meses com a gente. Amém. Então, eu acho que é isso que a gente precisa carregar. Além de só ficar falando, porque às vezes a gente erroneamente, eu não estou dizendo aqui que a pessoa faz conscientemente, a gente acha que esse é o jeito certo. Mas sem perceber, a gente coloca peso e julgo. Então, em vez da gente só ficar falando, a gente tem que expressar esse amor. E ali a gente ia introduzindo de acordo com cada idade, respeitando o cognitivo e o nível de entendimento da criança para apresentar as histórias de acordo com cada idade. E é importante falar também da palavra de Deus, isso com certeza é primordial. Né? E uma outra coisa, uma outra história que eu quero contar a respeito do que nós vínhamos falando da identidade e o poder das palavras, principalmente das mães. Eu não sei se alguém aqui já viu um vídeo do Thomas Edison e a mãe Nancy, que aparece lá no YouTube. Esse vídeo é sensacional. Eu sempre que vou pregar para mães, eu levo esse vídeo.
e para dar aquele impacto mesmo, né? A historinha então conta que o Thomas Edison, ele estudou em torno de 3 a 4 meses na escola e o professor mandou uma carta para a mãe dele, dizendo que ele era extremamente dislexo, confuso, com distúrbio mental e que ele atrapalhava a aula e que ele não conseguia dar continuidade, ou seja, o menino atrapalhava a aula, então foi expulso da escola, não dá mais pra gente estar com ele aqui, é o que dizia a carta. Só que o menino não sabia ler, né? O Thomas Edison levou a carta para a mãe dele. Quando a mãe dele leu a carta, imagina o choque da mãe, mas ela não leu em voz alta, ela viu. Só que aí ela falou assim: meu filho, sabe o que está escrito aqui? Que você é um menino muito especial, tão inteligente que o seu professor não dá conta de ensinar você. Sabe o que o seu professor falou? Que ele não tem mais, né, conteúdo para poder te ensinar porque você é muito inteligente e que agora, a partir de hoje, é para você estudar aqui em casa comigo. Gente, e aí a Tudo de história é bom, né? verídica, né? Isso é uma história verídica. E aí a gente sabe que Thomas Edison, ele foi o criador da lâmpada e de várias outras invenções aí que mudaram o mundo. E quando, depois que a mãe dele morreu, quando ele era velho já, né, diz a história que ele encontrou, foi arrumar e organizar a casa da mãe, ele encontrou a carta. E até aquele momento ele acreditava que a carta era aquilo lá que a mãe tinha lido. E aí ele viu a real carta. E aí a frase que ele define, ele diz assim: eu sou o resultado do que uma mãe quis fazer de mim. Então olha só, né? Se de repente essa mãe tivesse reagido, burro, eu sabia. Olha que falaram aqui de você, ó, que você tem problema, que você é isso, que você não sei o que, e bate, seu retardado, seu... Gente, eu quero morrer. Quando eu passo na rua e vejo aquelas mães puxando o cabelo dos filhos, também. xingando, brigando e, sabe, pegando. Gente, então assim, como esse filho vai ser emocionalmente saudável? Se essa mãe não tem nada de saudável nas emoções dela. Então, falar sobre filhos emocionalmente saudáveis é falar sobre mãe que precisam buscar um caminho para serem emocionalmente saudáveis. E como que você tem vai jeito, ter? né, pastora? Sim! E tem jeito, você está falando da tua história, eu também tenho essa história de que a gente, em dado momento, a gente se percebe, o Espírito Santo fala conosco e a gente se rende, né? Eu tenho pessoas aqui que me seguem, são amigas, né? Tornaram-se amigas, tem clientes de coaching aqui que talvez nunca escutaram. Eu vou até te cortar um minutinho, só para contar. Talvez nunca escutaram. Eu morei em São Paulo 35 anos, né? A maior parte da minha vida foi em São Paulo. E Deus falou para mim que eu ia mudar. E eu não sabia se era a minha vontade de mudar, a necessidade de mudar ou a obediência. Mas eu comecei a procurar, então. Eu tinha pedido para Deus que o único lugar no mundo que eu não queria morar era Jarinu. Porque eu tinha me conhecido da infância, meu pai sempre gostava de lá, e aí por diante. Só que os meus filhos pequenininhos e uma mãe totalmente destemperada. Eu vou decepcionar muita gente com essa minha revelação. Totalmente destemperada. Uma mãe que às vezes se acalmava quando jogava algo na parede. Uma mãe que chegou a deixar os filhos dentro do carro e saiu andando pela rua. E isso foi algo que, por muito tempo, eu não queria contar. Porque eu queria me curar disso também. Quando nós mudamos para Jarinu, uma cidade totalmente diferente do que eu estava acostumada. Foram os melhores 15 anos da minha vida. Nossa. Eu não deixei a carreira de lado, a profissão de lado, mas eu tinha um consultório do lado da escola que os filhos estudavam. Então eu trabalhava... A Maida falou que tá todo mundo me vendo no sofá comendo pipoca e eu fazendo essa revelação para os filhos dela. Continuem me amando, por favor. Jesus transformou. E eu trabalhava no horário que eles estudavam, para que eu pudesse estar com ele e para que eu com eles, né? E restaurar, recuperar enquanto era tempo, porque eles eram pequenininhos, 3 e 5 anos. Aquela saúde emocional que eu estava caminhando para estragar. E hoje, assim, eu tenho certeza que muita gente que vê o comportamento, vê a atitude, pode olhar e falar, Jesus transformou. Porque foi algo, realmente foi uma mudança radical.
ele tem poder, né? Sim. Desculpa te cortar. Imagina que é isso. Aqui a Maida, na verdade, ela estava indicando um filme, Lu. Acho que é o Toque, acho que é o Que é como eu conheço Toque, a família toda. É, Eu falei, ai, eu meu até Deus. vou anotar aqui, um toque no coração. Aí todo mundo tava Isso. perguntando como que é, se dá para assistir com a família. Ela, ó, tava falando do filme, Lu, hoje eu tô na cozinha Tá, fazendo ufa. lanchinho. Tá bom, Menos Amaida. Não... mal, Menos mal. imagina. Ai, um toque no coração. Legal, vou Mas assistir é bom também. a gente poder contar que Deus Sim. transformou. Eu acho E que que Deus tem levantado mulheres, né? Que aqui a Tati está perguntando qual filme? Um toque no coração. é, Deus tem ela levantado colocou lá, mulheres né? hoje para trazer realmente a É. simplicidade e a verdade. Porque o que eu falo, Amém. pelo menos antigamente a gente via que as mulheres não tinham muito espaço na igreja, né, no ministério, e os pastores eles tinham aquela, né, tipo aquele poder, aquele, né, e parece Aham. que os pastores eram intocáveis, que eles pouco compartilhavam as suas experiências pessoais e era mais ali realmente voltado em teologia e às vezes uma teologia que as pessoas não conseguiam entender muito para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Então É, hoje já tem ocorrido diferente. Deus tem verdade. levantado É, mulheres que estão expondo suas é. vulnerabilidades, expondo Amém. suas Isso falhas, mesmo. expondo suas fraquezas. Por quê? Porque quando eu ouço uma história assim como a sua, se eu me identifico naquele momento, eu penso, bom, se teve jeito para ela, vai ter jeito para mim também, É né? isso, E exatamente. Ele é transforma. exatamente, né, esse o É, objetivo, né? Outra coisa que eu queria é. reforçar aqui também, que é muito importante, é utilizar então, né, a fala para fazer elogios. Outra coisa, é Isso. importante conhecer esse filho, tá? Passar É. tempo com esse filho. Quais são os Amém. sonhos dos seus filhos? Vocês conversam à mesa sobre futuro, né, sobre o que é importante para ele, ou muitas vezes chega com a decisão tomada e fala, é isso e pronto. Dependendo da situação, tá? É importante trazer esse filho também para se sentir validada a opinião dele. Um É. exemplo, a mulher quer mudar de casa, ou quer mudar de emprego, ou quer fazer alguma coisa que vai afetar a família toda. Por que não sentar e conversar se esses filhos forem adolescentes, claro? E não estou dizendo aqui para que o filho, a opinião do filho deve prevalecer sobre tudo, não. Mas eu estou dizendo que o filho também tem que se Ouvir. sentir escutado, ouvido, Amém. que a opinião dele importa também, né? Outra Amém. coisa importante também dentro disso, né? Por outro lado, também é ter um controle, por exemplo, se esse filho é adolescente, saiba o que o seu filho vê nas redes sociais, tenha a senha Sim. dele, né? Então também tem que ter um controle sobre algo. Faça com o filho, né? Aquilo que é importante para ele. Eu lembro de ter atendido uma mulher que o filho tinha 15 anos e ele e o pai eram bem distantes emocionalmente, né? Uma das coisas que eu sugeri foi que o pai fizesse coisas que fossem importantes para o filho, né? Que estivesse um tempo junto. Aí ela falava assim, no caso o pai era pastor, e ela falava assim, mas eles passam os louvores da igreja junto. Eu falei, não é isso. Ter um tempo de louvor em família é uma coisa. Agora, você parar um tempo na sua vida para fazer o que o seu filho quer, o É. que é importante para ele, porque ali o tempo que eles estavam juntos eram sempre ligados a ministério. Né? É Então, assim, complicado. estar com esse filho, o que ele gosta? De andar de skate? Então, vai andar de skate com esse filho. É andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Por exemplo, quando a minha filha tinha em torno de 8 para 9 anos, foi quando começou esse boom na internet aí, de vídeos no YouTube, que tinha vídeos com mãe e filha aí, canal de mãe e filha. Aí eu parei e pensei, falei, uau, por que faz tanto sucesso canal de mãe e filha? Por quê? Exatamente porque os filhos que estão assistindo, eles querem isso. Aquelas meninas que estão assistindo aqueles programas, É. elas querem exatamente isso. O sonho delas é passar um tempo com a mãe, fazer brincadeira com a mãe, e curtir com a mãe, e isso e aquilo, e joga torta na cara, e joga a Construir mãe do essa cena. amizade, né, pastora? Exato. Né? Eu lembro o Maurício saía para tomar café na padaria. Ele falava, hoje eu vou sair com fulano. No outro dia ele saía com outro. Saía com o filho, depois com o outro. Isso, Saía tomar café na exatamente. padaria. Passava a manhã com o Exatamente. filho. Isso é Hoje são amigos, né? importantíssimo. Exatamente. É, Isso é importantíssimo até para dizer
quando se tem mais que um filho, para dizer, olha, você é importante para mim, nesse momento eu tenho parado Isso. tudo agora, né? O Amém. outro, você é importante, porque cada um tem uma personalidade, um estilo, cada um gosta de uma coisa. Então eu lembro que nesse período eu passava tempos assistindo com a minha filha esses programas. E aí, às vezes, podia pensar, nossa, podia estar fazendo outras coisas. Então, tinha umas coisas assim que você fala, ai, gente, tipo, nossa, nananã, né? Que às vezes tem umas coisinhas, não de errado, mas tipo assim, vamos dizer assim, pra gente que é ligada no 330, tipo assim, ai, gente, que baboseiro, que não sei o quê, que lenga-lenga. Mas não pode pensar assim, tem que pensar que é importante estar ali com a criança naquele tempo, naquele Amém. momento, né? Uma outra dica importante também é incentivar sobre os sonhos. Por exemplo, a minha filha, ela quis fazer dança, Amém. né? E eu lembro de quando a gente comentou assim com uma pessoa conhecida da família, e essa pessoa é mais velha, né? Ela falou assim, dança? Mas isso lá é profissão? Isso lá dá dinheiro? Então, assim, imagina se nós tivéssemos agido assim com ela, né? Quantas vezes as mulheres, né, e homens também, mas aqui o público é mais mulher, elas carregam traumas de terem sido impedidas de realizarem os seus sonhos. Isso. Por quê? Porque os pais, isso não dá dinheiro, isso lá é profissão, isso não, incentive. Se aquilo que adianta ter um filho, uma filha frustrada, que não é feliz. Isso. Né? E é de Deus todo querer e todo realizar. Exatamente. Se ele quer, foi Deus quem colocou. O meu escolheu ser missionário, Então, o mais velho. Com 6 anos ele falou, eu quero ser missionário. Fiz o quê? Escola de inglês. Vai aprender inglês que o missionário precisa. Sim. Ué, tem que acreditar no sonho deles, né? Acreditar e investir, né, Lu? Investir, porque precisa investir em oração. E deixar mudar de ideia. Outra coisa. O mais novo mudou de ideia. Que bom. Sim, exatamente. E outra coisa que é extremamente importante a gente falar é que, assim, eu acho que não tem um outro fator. Tudo contribui. À medida em que eu busco cura para minha história de vida, aqui na live nossa aqui tá a microfisioterapeuta Érica Bellini. Beijo, Érica. Gente, quem não conhece a microfisioterapia, se informe sobre isso. Quem é daqui de Sorocaba, região Campinas, acho que o nosso público é mais nessa região aqui, né? Entre em contato com a Érica, porque essa técnica, Lu, é uma técnica incrível, é recente, assim, na ciência, não sei se você já ouviu falar, mas ela vai de encontro para desbloquear traumas emocionais que nós vivemos. E isso atinge também os nossos filhos. Olha, eu venho num processo de cura há 8 anos, buscando Deus de uma forma que eu não sei nem quantificar para você, loucamente, não para dizer, como eu sou santa, não, porque eu precisava. Os traumas foram muito profundos, então eu precisava. E eu lembro que eu falava com a Érica, Érica, nem vai aparecer nada em mim, não, porque eu já tô curada, vai aparecer um monte de cicatriz, né? Eu brincava com ela. Gente, coisas que apareceram na minha vida, né? Quando ela fez 3 sessões em mim, que revelava sempre o quê, Lu? A minha filha. Os traumas que apareciam em mim eram traumas que também apareciam na minha filha. Ou seja, ela não havia vivido as experiências que eu vivi, mas ela carregava o impacto do comportamento. Então, às vezes você vê o seu filho aí, talvez, né, muito rebelde, ou muito introvertido, calado, muito enfiado no quarto. E às vezes você pensa, mas tem tudo. Que eu fiz que esse menino abrir mão da minha vida, abrir mão de tudo? Às vezes o comportamento dele é resultado genético até. A gente não pode ignorar as esferas, né, espiritual, emocional e biológica. Então o comportamento nosso, o comportamento humano, ele está ligado nessas 3 esferas. Agora, acima de todas as coisas, eu acredito no poder da oração. Porque Deus, ele vai no físico, ele vai no espiritual e ele vai no emocional. E ele usa técnicas como, por exemplo, da Érica, ele usa uma psicologia, uma terapia, ele usa o seu trabalho como coach, que eu vi que você que é coach de adolescentes também trabalha nessa linha de teens, né? Mulheres e adolescentes. Ele vai usar, Deus vai usar tudo isso para trazer entendimento e para trazer mais cura. Agora, é claro, até a própria Érica pode confirmar isso aqui comigo, que ela diz que eu sou muito curável. E eu brinco com ela que eu falo assim, não é que eu, no sentido de eu ser curável, é o sentido de que eu tô sempre buscando que Deus atue através dessas pessoas. Não colocar força na pessoa, não colocar força na técnica. Por isso a oração, ela vai ser primordial. Para quê? Senhor, primeiro, os meus filhos não são meus. Os meus filhos são teus. Eu gosto muito do versículo que está em Salmo 127:3,
que diz: os filhos são herança do Senhor, uma Amém. recompensa que Ele dá. Então é um presente que Deus nos deu. E eu também gosto de fazer uma analogia em relação a sermos mãe com a parábola que Jesus conta dos talentos. Que quando esse dono dessa terra chega, ele quer saber o que aquela pessoa que recebeu os talentos fez. E ali vai contar o que um fez com, dobrou o que tinha 5, dobrou o que tinha 2, o que tinha 1, enterrou. Eu acho que os filhos também é como isso para nós. Deus nos dá presente para que nós possamos preparar os nossos filhos para as próximas gerações, para serem, né, sejam missionários, sejam pastores, sejam cantores, sejam advogados, sejam médicos, sejam professoras, sejam costureiras, sejam manicure, sejam fisioterapeutas, o que for, mas que dentro da profissão a pessoa carregue a marca de Jesus, ela carregue o DNA de Jesus, ela carregue o amor de Jesus. Então eu acho que esse é o ponto principal, mas sempre apresentando o seguinte, que o futuro dos nossos filhos estão nas mãos de Deus. E o que não for a vontade de Deus, que Deus lance fora. Eu sempre oro muito isso em relação às minhas filhas. Eu já vi muitos livramentos aqui na vida das minhas filhas, resposta de oração. Né? E toda vez que eu também buscava cura para mim e que eu percebia que tinha um comportamento na minha filha parecido, resultado daquela experiência que eu vivi, eu falava: Senhor, estende essa cura para minha filha. Amém. Atinge a mesma área. Então, gente, é oração constante. Eu sou daquela que eu dou de louca de vez em quando na madrugada, de ungir a cama, de ungir a porta. Amém. E de... né? Você não pode gritar, então você fala... Minha filha que falava: meu Deus do céu, de vez em quando eu acordo com a mãe dando uns passos assim, agitada, na louca de orando. Mas tem hora que é guerra. Tem hora que você sabe, se tá acontecendo coisa na vida dos seus filhos, se estão se levantando contra eles, se as amiguinhas estão fazendo mal, ou se tá vendo que o filho tá debaixo de confusão, de perturbação, ora, guerreia, ora para soprar para bem longe mesmo amizade ruim, influência maligna, negativa. Porque dependendo da idade, vai chegar uma hora que a gente não vai ter o poder de tomar decisão por eles. Então a gente tem que ir apontando o caminho para eles. Algo que eu falo muito também aqui em casa, Lu, é escolha e consequência. Escolha e consequência. Aprenda que toda escolha vai gerar uma consequência. Então você sabe o que é certo, você sabe qual é o caminho, você sabe qual é a ação correta. Se você optar por fazer diferente, saiba que vai ter uma escolha em relação a isso. Então, a criança tem que ir aprendendo a ter essa autorresponsabilidade, sabe? Isso. Não de que uma condenação e uma culpa. Eu sempre aponto que também há um caminho de recomeço, há um caminho de conserto, há um caminho de perdão. Mas que pode ser mais difícil, não é verdade? Né? Eu tive que trilhar um caminho muito mais difícil de cura, de recomeço e de consertar muita coisa dentro do meu lar, que se eu tivesse tido alguém que me ensinasse quando eu fui mãe, né, isso já teria mudado, o meu cenário teria sido outro. Então, mamães, né, de todo o meu coração, se eu posso deixar aqui uma mensagem final para vocês: amem os seus filhos de uma forma intencional, presente, peça perdão, não tem problema, não é humilhação em pedir perdão. Amém. Os filhos às vezes precisam, muitas mães me buscavam aqui para os atendimentos de aconselhamento, e elas vinham: você precisa falar com meu filho tem 15 anos, tá isso, tá aquilo, você precisa falar com a minha filha. Aí eu: traz aqui. Quando essa filha chegar, eu falo: o problema tá na mãe. O filho é só reflexo da mãe. E aí eu: vem cá, minha filha, o negócio é o seguinte, senta aqui, ó, você quer passar comigo? Porque se você passar comigo, pode ser que mude o seu filho, mas primeiro precisa mudar você. Porque não adianta, eu gosto o que a Érica fala, né? Ela fala assim: não adianta você limpar o peixe e não limpar o aquário, porque ele volta pro aquário, ele volta para aquele ambiente, ele volta para aquele lugar. Então, tanto emocionalmente, biologicamente e espiritualmente, é necessário, né? E encerrando aquilo, e você toca aí como você quiser. Fique à vontade. Eu estava ouvindo outro dia uma psicóloga falar o seguinte, que nessa quarentena é uma psicóloga especialista em atendimento de crianças, tá? E ela falou assim que nessa quarentena reduziu em torno de 70% dos problemas das crianças. Mas não foi porque parou, porque vou parar de pagar, tá apertado financeiramente. Não é por isso. Ela falou: acabaram os problemas.
Por quê? Porque o problema da criança era a falta da mãe em casa. Oh, meu Deus. E a mãe estando em casa, os problemas Acabou. acabaram. Tipo assim, não tem mais sentido fazer terapia. Tipo assim, aquela dor, aquele trauma, aqueles comportamentos que vinham, né, sendo trabalhados na terapia, tipo, não fazia mais sentido. Por quê? Porque tudo o que o filho estava precisando era da presença da mãe. Agora, é claro, não é toda mãe que pode estar presente todo o tempo, né? Você até pediu pra gente falar um pouquinho para as mamães que não têm, né, um marido, que não tem como ter essa ajuda, que são mulheres solteiras, que criam os filhos, são divorciadas e tal. Eu sei que não é todo mundo que tem. Mas o tempo que você tiver, e eu tenho isso na minha casa, eu tenho uma irmã que eu criei como filha, mas aos 18 anos ela optou por sair de casa e ela se envolveu num relacionamento que a gente já sabia que não ia dar certo, né? A mãe, o pai, ou aquele que ocupa esse papel, a gente sabe quando vai dar certo ou não, né? Tinha um olhar clínico em relação a isso. E hoje o resultado é que ela tá sozinha com a minha sobrinha que tem 7 anos de idade. E eu sei a dificuldade que é, né? Então, uma mulher sozinha criar ali o filho. Só que o que eu sempre falo para ela, esteja presente. Quando você estiver, esteja presente. Nada de ficar com o celular. Brinca, tá lavando louça, traz a filha para brincar junto, inventa uma brincadeira, inventa alguma coisa, esteja junto, pinta a unha dela, faz cabelo dela, faz de conta que ela tá no salão de cabeleireiro, conta história, encena, ou seja, é 2 horas por dia que você pode estar com ela, seja intencional nessa 1 ou 2 horas. E ó, olho na criança, sabe? Tipo, com quem essa criança tá ficando. Observe os sinais dessa criança, como que ela se comporta, como que ela brinca, porque a criança ela vai expressar desenhando ou brincando. Então, como essa criança brinca? Lembro de uma criança aqui da família também, não é minha sobrinha, mas da família, e ela quando brincava com as bonecas dela, ela falava, eu vou arrebentar os seus dentes, eu vou arrebentar a sua cara, que não sei o quê, falando com a boneca. E eu já conhecia a mãe dela, né? E eu sei que a mãe dela fala assim, né? Então, assim, era só reflexo do que a mãe fazia. Então, às vezes você, mãe, não se percebe tão agressiva, tão brava, tão exigente, tão chata. Se você tem crianças em torno de 5, 6, 7 anos, nessa fase aí da primeira e segunda infância, se você quer ver os seus comportamentos, observa como seus filhos brincam. Às vezes eles vão revelar alguns comportamentos que são seus na brincadeira deles. Então é uma estratégia para você mudar também, observar. Se perceber, né? Isso, exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Você me disse que está escrevendo um livro agora, se dedicando a escrever sobre isso, né? Exatamente. Conta um aproveite aqui. É uma experiência incrível, né? Porque como eu falei, desde o início, quando Deus começou a tratar comigo, apresentando a paternidade, juntamente com essa relação de eu como mãe, eu entendi que, assim, sabe, eu até me emocionei e me emociono sempre que eu falo isso, quando eu entendi que não é só em mim. Eu estava rompendo, né, uma herança. Eu estava rompendo uma relação, né, de uma construção familiar e que as minhas filhas elas agiriam de uma forma diferente, né? Então isso fez todo sentido para mim e me emocionava falar, Senhor, tudo que o Senhor fez, se fosse só pelas minhas filhas, já teria válido. Né? Já teria valido. Por quê? Porque eu sei, Lu, quem as minhas filhas, e principalmente a minha filha mais velha, seria hoje se não fosse esse meu parar lá atrás, esse meu refletir. Eu sei, porque eu sei os problemas comportamentais que ela tinha e que isso com certeza ia potencializar pela mãe que eu era. Exatamente, porque eu ia piorar, né? Porque se eu aos 31 anos de idade já era aquilo tudo, aquela amargura, aquela mágoa, aqueles sentimentos, todo aquele passado só ia potencializar a dor em mim. Eu ia me tornar cada vez mais uma mãe fria, distante, rígida, exigente, enfim. Então eu sei que foi muito válido tudo isso. E eu passei a me apaixonar por essa área. E eu falava, Senhor, me leva para pregar para as mães. Nossa, como eu amo falar para as mães. Porque assim, gente, não é sobre nós só. A cura não é sobre nós só, sabe? Eu nem penso, claro que é muito bom saber que eu encorajo mulheres, é muito bom que eu posso ajudar inúmeras mulheres, claro. Mas quando eu penso assim, que tipo,
eu mudei a minha geração, já valeu, tipo assim, já valeu todo o Amém, glória a esforço e Deus. todo o sacrifício. Então eu sempre tive o sonho de escrever, né? Só que aí, vivendo esse processo que eu vivi com a Érica, que é entender cada vez mais o poder dessa genética em nós, e também, eu falo da Érica porque ela também vai escrever um capítulo do livro, porque para mim abriu Ai, que legal. demais a minha mente, de eu entender que está muito além do que a gente imagina, né? Então foi muito Sim, bacana. Então deve sair no final do ano. O primeiro capítulo que eu já bom. começa a falar da gravidez, do impacto que tem na gravidez, e depois primeira infância, o poder do afeto, do carinho, adolescência, como saber levar essa fase tão difícil, o equilíbrio Linda. entre, né, o equilíbrio É, entre desafiadora, né? A gente não fala difícil, é é, desafiadora. O equilíbrio exatamente. entre o amor e entre a gente, né, os limites que têm que ser colocados, e depois a fase adulta também, porque muitas mães também interferem na fase adulta, muitas É, mulheres, sabe? Como sogra, né? Vai, se mete, é, palpita, achando que tá ajudando e tá desandando mais ainda o angu. Então, acho que em todos os é. momentos da nossa vida, a gente precisa saber como se posicionar como mãe. E ainda assim, Respeitar mesmo o para processo do aquelas, outro, sim, né, Roberta? e É, mesmo aquelas que já são mais de idade, vamos dizer assim, tem mulheres que eu ministro nas igrejas e às vezes vem uma senhorinha de 70, 70 e poucos anos, ai minha filha, para mim já foi, já criei meus filhos tudo errado, eu fiz tudo errado, e aconteceu isso. Eu falei, não, foi em partes, mas você pode reunir com ele, você pode pedir sim, perdão, você pode aprender. reconstruir uma relação. O que foi, foi, não vai realmente você recuperar o tempo É, perdido, ele vai voltar a ser criança, mas você pode fazer pelos seus netos, né? Você pode ajudar mulheres, né, abraçando mulheres que não tiveram mãe, que não tiveram vó. Você pode ser essa é. figura que vai ser cura na vida de alguém que não teve também isso. Então, nunca é tarde. Ó, ó, e até mesmo parar de estragar. Se É, entende, para de prejudicar, que ainda dá sim, tempo. Sabe, Roberta, que quando os meus meninos eram pequenos, na verdade eu vivia numa situação de estresse quando a gente teve a mudança, né, de cidade. E uma coisa que o Espírito Santo colocou muito forte, eu lembro onde eu estava, na cozinha de casa, e o Espírito Santo colocou no meu coração, não são filhos, são nações. Esses sim, valores que eu coloco para você colocar neles é para gerações. Então você tem na sua frente não duas crianças, você sim, tem dois homens que farão duas nações. exatamente. E assim, aquilo me tocou, porque foi exatamente o que Deus disse para Abraão, não é? Sim, E de fato nós somos consequências dessa conversa de Deus com Abraão, né? E exatamente. aí ali eu olhei e falei, espera, realmente, essa intencionalidade, a importância dessa intencionalidade, até mesmo quando tinha que corrigir usando a varinha ali, né? Até mesmo quando tinha que ter uma correção mais enérgica, ou quando tinha que sentar para conversar, para escutar, para ouvir, e para ficar quieta, não ir rápido com... A adolescência tem muito isso, a gente quer rápido dar um conselho, rápido dar uma orientação, rápido mostrar que eles não sabem de nada. E aí a gente vai É, com a nossa experiência de vida, descartando a experiência de vida deles. E isso foi algo que na relação com os filhos, eu ficava ali louca de vontade de falar e parada ouvindo. E uhum, às vezes terminava aquela conversa e o tratar de Deus era comigo, sim, porque eu não tinha falado nada. E a minha vontade de falar era muita. E eu estava ali falando, ele já aprendeu. Ele me contou a história inteira e Deus já tratou com ele. sim, E eu não precisei falar. Não precisou da mãe, não precisou da Luciana, é, precisou do ouvido e não da sim, boca. exatamente. E eu sempre dividi isso com meu esposo também. Vamos ouvir, porque o Sim, nosso Deus é Deus deles. E também sim, já tratou com eles, né? A fé foi uma coisa plantada ali. é, E como que começou essa consciência de Deus falar para mim? São nações. Não é só uma criança. Essa criança não vai ser exatamente. criança a vida inteira. E outra coisa, quando passa pela adolescência, vai fazer umas burradas, como Sim, nós faz fizemos. parte, sim. E Faz isso é parte. legal. Isso é legal, É, interrompendo um pouquinho aquilo. Uma coisa pode também que é falar. legal, o tempo já está acabando aqui, é É, compartilhar suas experiências.
Muitas Isso. mães, né, tipo, ai, meu filho não pode saber do meu passado, porque senão ele vai querer fazer também. Ele vai fazer do mesmo jeito, você falando ou não falando, né? Vai. Mas às vezes É, você compartilhando, você deixa um caminho aberto ali para que quando de isso. repente ele for tentado ou ela for tentada a fazer, vai lembrar da tua história. Então não precisa ficar É. preocupado em se pagar de santa, que você sempre isso, que você sempre aquilo. Compartilhe as bagunças, palhaçada, compartilhe os mico que pagou, conte Amém. histórias, porque assim, Dar risada de si todo mesmo, né? isso, exatamente. Tempo à mesa, né, É. Lu? Uma coisa que a gente valoriza muito aqui em Tem, não casa é o pare. tempo à mesa. É É sentar, é sim. bater papo, é rir, é conversar. E eu tive que aprender. Não estou falando de algo que para mim sempre foi natural ou Eu também. agradável. Eu tive que É. aprender a ter prazer, porque para mim terminar a comida já recolhia, já lavava, já tudo era fazer, 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 só fazer. E ter tempo assim de qualidade para mim não era tão importante. Então eu tive que aprender que esse tempo era tão importante quanto eu estar fazendo uma comida para eles, por exemplo. E hoje é Amém. muito bom, é uma delícia. A gente ri, a É. gente, né, se diverte, tira sarro um do outro, enfim. Eu acho que é muito precioso essa coisa de estar junto, porque o vínculo cada vez mais é fortalecido. E uma família que tem um vínculo fortalecido e uma família que segue a Deus. Olha, é muito mais difícil dessa casa ela ser, vamos dizer assim, desmoronada, né? Quando realmente a casa está Amém. fundada É. sobre a rocha que é Jesus e sobre esses princípios de amor, de carinho, de afeto, de respeito, de presença, de boa comunicação, É. é meio que inabalável isso. Saber que um pode contar com o outro, né? Sim, É tão importante quando exatamente. Respeitar cresce as isso. diferenças, né? Respeitar, É. ó, E hoje eu como não tô que essa, legal. é, esse contar um com o outro começa desse tempo de mesa, né? Sim, Desse tempo de comunhão, de saber eu posso contar isso para exatamente. minha mãe, eu posso contar isso para meu pai, Sim, não sim, essa é? confiança. Eu não vou ser Eu vou contar. julgada, né? Ah, já Isso vem, mesmo. nossa, já vem É, não sei o que pra mim, né? Não, tem que a ter. Eu importância falo da gente aqui, rir da gente é para é, isso, né? eu falo aqui para as meninas, né? Eu falo assim, até peguei esse lema de um chefe que eu tive num lugar que eu trabalhei. Ele disse que falava assim para os filhos: ó, não importa, você matou, você roubou, você fez o que foi, fala a verdade. Aí eu falo isso aqui também, né? Eu brinco, ó, não importa se matou, se roubou, se o que você fala a verdade, porque a É mentira, isso aí. né? A Vai mentira é aquilo que a chegar. gente realmente condena, A- né? Aprisiona, a mentira aprisiona. Sim, E aí, se a sim, gente não permite que os nossos filhos falem a verdade, a gente está permitindo eles se aprisionarem. sim. E isso é complicado, né? É. E quantos adolescentes às vezes não falam a verdade para as mães, para os pais, Por por medo, conta né? do julgamento? Por Medo, medo. por conta do julgamento, né? É. Essa é uma questão. A adolescência é apaixonante, né? Uhum. É mesmo. Sou suspeita de dizer, mas é de verdade. É só a gente realmente saber julgar, guardar o nosso julgamento, né? É, Pastora, a gente tem tão pouco tempo, foi é, tão bom esse foi tempo juntas bom. aqui. Eu vou pedir para Obrigada. que você ore. Será Aqui a que dá gente tem tempo? mamães de várias idades, dá tempo. É, não Tem apareceu aí mamães de ainda várias idades, faltando os ainda 30 não. E segundos? se Então por tá. acaso o tempo encerrar, a gente está encerrando de uma forma muito boa. Então tá bom. Muito obrigada, Eu que viu? Muito agradeço. obrigada. Obrigada. Pai, nós queremos apresentar todas as mulheres que aqui estão nos ouvindo, que participaram Amém, conosco dessa Jesus. live. Sabemos que o Senhor está aqui e também está na casa delas. Peço pelos filhos, Amém. pelas famílias, peço por essas Amém, mães. Jesus. Peço para que elas possam ver a tua paternidade e que elas também Amém. possam, ó Deus, buscar a cada dia mais Desce com serem Deus. segundo o teu coração, uma mãe segundo o teu coração. Imprime o teu amor sobre elas e que elas possam